Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nas ideias de Florence Scovel Shinn. Oi! Sim, vamos explorar o pensamento dela, né? Baseado naqueles livros clássicos. O jogo da vida, sua palavra é sua varinha mágica. Exato, e também a porta secreta para o sucesso e o poder da palavra falada. A ideia é entender a visão dela sobre leis espirituais, prosperidade e principalmente o poder que ela dava às palavras e aos pensamentos, né? É uma figura bem interessante, essa transição dela de artista para metafísica. Sim, e que publicou o primeiro livro por conta própria lá em 1925. Bem pioneira. Com certeza. E o centro da filosofia dela é essa ideia: a vida é um jogo. E nesse jogo, o pensamento e a palavra são, tipo, ferramentas criativas. Não só descrevem, mas criam a realidade, né? Exatamente. Para ela entender as regras, as leis espirituais, é fundamental para jogar bem, para viver bem. Legal. Vamos começar por aí, então. O jogo da vida e o poder da palavra. Essa ideia de que a linguagem é criativa, sua palavra é sua varinha mágica. Como isso funciona na prática, segundo ela? Bom, o mecanismo que ela propõe é bem direto. Impressionar a mente subconsciente. Ela via o subconsciente quase como um servo leal, sabe? Ah, que executa as ordens. Isso. Pensamentos, palavras, ele pega e faz, sem filtro. A analogia do disco é ótima. A da gravação? Sim. Se o cantor tosse no estúdio, a tosse sai no disco. Da mesma forma, se a gente pensa negativo, isso grava um resultado ruim na nossa vida. Entendi. Por isso ela batia tanto na tecla de criar registros perfeitos. Usar afirmações como eu agora quebro todo registro falso. Exatamente. É usar a palavra de forma consciente para direcionar o subconsciente. E tem aquela história da roseira, né? Que ela desejou, visualizou. E recebeu por engano numa entrega. Para ela, isso não era coincidência. Era a lei entrando em ação porque ela tinha iniciado o processo com o desejo e a palavra. Mas aí fica a dúvida, onde termina a lei e começa, sei lá, o pensamento positivo ou uma sorte? Para Shin, a diferença era a fé, aquela convicção total que acompanha a palavra. Isso já nos leva para o próximo ponto-chave dela, né? Fé versus medo. Isso. Ela viu o medo como o grande inimigo, quase uma fé invertida. Fé que o mal vai acontecer. E a solução seria? Substituir ativamente, trocar o medo pela fé. Ela até conta daquela placa que marcou ela, por que se preocupar provavelmente nunca acontecerá. É direcionar a energia para o positivo. Faz sentido. E essa ideia de andar em direção ao leão, enfrentar o medo, é forte, né? E ela aplicava isso até em relação a dinheiro. Dizia que gastar sem medo de faltar demonstrava fé na provisão e, bom, atraía mais. Olha, isso é um ponto que pode gerar discussão, né? Gastar sem medo pode parecer imprudente para muita gente. Como ela conciliava? É uma ótima pergunta. Shin diria que o medo da falta gera a falta. Gastar com fé na abundância para ela não era gastar à toa, era se alinhar com uma lei de fluxo, confiar que o suprimento viria. Entendi. Não é esbanjar, é liberar o medo. Isso. E essa fé precisava de ação concreta, não era só mental. É aí que entra o tal cavar fossos. Se preparar para o bem antes dele chegar. Exatamente. Vem daquela história bíblica dos reis no deserto que Eliseu mandou cavar buracos para receber água que ainda não tinha chegado. Agir como se já fosse real. Isso. Lembra da história da mulher que queria um apartamento numa época difícil em Nova York? A que comprou cobertores novos antes de achar o lugar. Essa mesma. Ela estava cavando os fossos dela. Era um ato de fé, que, segundo Shin, colocava a lei em movimento. É agir naquilo que ainda não se vê. Poderoso, né? Muito. E essa atitude de fé ativa me leva para outra lei importante dela, a da não resistência, que também soa meio estranha no início, né? Não resistir ao problema? Totalmente contraintuitivo, mas ela argumentava que resistir, lutar contra uma situação ou pessoa, só nos amarra mais àquilo, traz mais sofrimento. E qual seria a alternativa? Abençoar. Abençoar a adversidade, o inimigo.
Isso transmutaria a energia negativa. Ela até sugeria batizar um fracasso chamando de sucesso. Interessante. Mudar a palavra para mudar a energia. E isso tudo se conecta com a lei maior dela, talvez a principal. A lei do amor, ou da boa vontade. Então, o amor seria a carta mais alta nesse jogo da vida. Para Xianxin, o amor ou a boa vontade ganha todas as jogadas. Ela acreditava que toda doença, toda infelicidade vinha de alguma forma de violação dessa lei do amor. E como isso funcionaria na prática? Abençoar alguém difícil? Exato! Ela dava exemplos disso. Abençoar genuinamente alguém que nos incomoda poderia não só trazer prosperidade para nós, como resolveria a situação de forma harmônica. Talvez a pessoa até se afastasse naturalmente. Com tantas leis, fé, ação, como saber o que fazer, qual o próximo passo? Ela fala da intuição, né? Dos palpites, sim. A intuição seria o nosso guia interno. Ela sugeria pedir orientação diretamente. Espírito infinito, revela o caminho. Se conectar com uma inteligência maior. E essa orientação levaria ao nosso plano divino. Um destino único para cada um, de plena realização, que inclui o que ela chamava de quadrado da vida. Saúde, riqueza, amor e qual era o quarto? Perfeita autoexpressão. Encontrar o seu lugar no mundo. Fazer o que veio fazer. A chave seria pedir que esse plano se manifestasse e, ao mesmo tempo, soltar um pouco a nossa vontade pessoal, sabe? Buscar equilíbrio e deixar essa inteligência maior guiar. Então, para a gente amarrar as ideias principais de Xinchen, a vida tem regras espirituais, nossos pensamentos e palavras são poder puro de criação, a fé é essencial para superar o medo, não resistir e amar são estratégias-chave. E a intuição nos mostra o caminho para o nosso potencial máximo, o plano divino. É isso. Perfeito resumo. E para deixar uma reflexão final, algo que ela mesma aponta, muitas vezes a gente se limita no que pede ou espera. Como nos exemplos dela, né? Pedir $600 em vez de 1.000, ou mirar num bangalô quando poderia ser um palácio. Exatamente. Isso levanta uma questão interessante para quem nos ouve. Será que reconhecer e superar essas limitações que a gente mesmo se impõe, como Xine sugere, poderia mudar nossa forma de buscar nossos objetivos e desejos? Uma boa pergunta para cada um pensar sobre como está jogando o seu próprio jogo da vida.